Você já parou para pensar que as suas crenças e os seus medos podem estar moldando a sua vida sem que você perceba? Você já se sentiu paralisado por pensar demais? Ou pensar tanto para tomar uma decisão que ficou ainda mais confuso? Como se ao invés de resolver o problema, a sua mente criasse tantos cenários possíveis que no final você não conseguisse sair do lugar? O excesso de pensamentos pode estar te sabotando. E eu sei do que eu estou falando porque por muito tempo eu fui essa pessoa. Uma perfeccionista que queria prever todas as possibilidades antes de tomar uma decisão, com medo de errar e me arrepender depois. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta Theta Healer e radiestesista. E por muito tempo eu vivi presa em padrões e em pensamentos que me bloqueavam e me impediam de prosperar. Até que eu descobri o poder do autoconhecimento e da cura energética. E a partir desse momento, a minha vida começou a se transformar. Aqui no canal, eu trago ferramentas e técnicas poderosas para viver uma vida mais plena, leve e abundante. E se você também quer aprender como desbloquear crenças, alinhar a sua energia e manifestar a vida que você deseja, se inscreva no canal, deixe o seu like para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. A primeira vez que eu percebi que o excesso de pensamentos estava realmente atrapalhando a minha vida foi na época do vestibular. Eu tive muita dificuldade para escolher uma profissão. Algumas pessoas têm esse conceito muito claro, mas para mim foi um sofrimento grande escolher. Direito, processamento de dados, moda. Eu passei por todos esses cursos. Me formei em 2 e no final nada disso parecia ser realmente aquela escolha que realmente ressoava comigo. E eu sempre voltava para aquele mesmo padrão, medo de errar e de não ser suficiente. E por que isso acontecia? Porque eu não sabia quem eu era. Quando eu precisei escolher por mim mesma uma profissão que eu acreditava que seria para o resto da vida, eu fiquei perdida. Eu não conseguia me manter firme em nenhuma decisão, porque eu sempre me perguntava, e se essa não for a melhor opção? E se eu não for boa o suficiente nisso? E se eu não tiver sucesso? E se eu me arrepender depois? O grande problema é que eu estava projetando a minha vida no futuro, ao invés de vivê-la no presente. E aqueles medos realmente acabaram se tornando realidade, o que me trouxe uma grande frustração. Porque os nossos pensamentos geram sentimentos, que reforçam esses mesmos pensamentos, criando um ciclo contínuo. E por ressonância, essa energia molda a nossa realidade. Existem 2 tipos de excesso de pensamento. Um tipo de excesso de pensamento está com foco no passado. São aqueles pensamentos presos naquilo que já aconteceu, em arrependimentos, remoendo conversas, imaginando o que poderia ter sido diferente. E outros pensamentos têm um foco no futuro, analisando todas as infinitas possibilidades para poder agir, por causa do medo da ação. E isso causa uma paralisia. E o medo de agir nos paralisa porque a mente está tentando prever cada detalhe, mas pensar demais não resolve o problema. Naquela época eu li livros, assisti palestras, fiz testes vocacionais, mas eu continuava sem resposta. E o que me travava? A crença de que eu precisava ter algum dom natural para minha profissão, mas eu não me percebia com nenhum dom natural. O que eu percebi mais tarde é que eu poderia desenvolver os dons enquanto eu exercesse qualquer profissão que eu escolhesse, mas até aí já havia se passado bastante tempo. Eu percebi que eu precisei testar diferentes caminhos, para depois entender que a minha verdadeira missão era ajudar as pessoas como terapeuta.
Eu precisei viver tudo aquilo para estar aqui hoje. A verdade é que a mente subconsciente representa 95% das nossas crenças. E a nossa mente consciente, aquela que é lógica, ela representa apenas 5%. Então, todos aqueles pensamentos para tomar uma decisão são poucos frente a 95%. Porque os nossos maiores medos e inseguranças não são racionais, são crenças profundas que foram programadas ao longo da vida. E aí eu te pergunto, se a sua mente fosse um computador, quais programas estariam rodando? Se você tem medo de errar, provavelmente existe uma crença oculta de que você não é bom o suficiente ou só merece o sucesso se fizer tudo perfeito. Mas, logicamente, nós sabemos que isso não é verdade. Como mudar isso? Eu costumo usar 2 estratégias poderosas como forma de reprogramar essas crenças. E essas 2 estratégias vêm mudando a minha vida. A estratégia número 1 é cultivar a presença. É treinando a mente para observar os pensamentos. E por isso a meditação é tão importante, porque ela desliga o piloto automático e amplia a consciência no momento presente. E quando nós reconhecemos aquilo que nos prende, nós ganhamos clareza para agir de forma intencional e positiva, direcionando as nossas escolhas com mais confiança. E quando você perceber um pensamento que está te limitando, você pergunta: isso é realmente verdade ou é só uma crença? E existe também o trabalho de crenças com o Theta Healing, que é uma técnica que permite acessar diretamente o subconsciente e reprogramar crenças limitantes que influenciam as nossas escolhas e comportamentos. O nosso cérebro funciona como um supercomputador biológico, processando e respondendo a informações de acordo com a programação que já existe nele. Cada pessoa possui uma programação única, o que explica por que 2 pessoas reagem de formas diferentes para um mesmo acontecimento. E essa programação pode atuar tanto a nosso favor, impulsionando para o crescimento, ou no meu caso, pode nos sabotar, criando bloqueios ou medos irracionais. São essas crenças e padrões ocultos que sustentam a autossabotagem. E enquanto esses programas profundos do subconsciente não forem identificados e transformados, eles vão ficar ali, latentes, esperando apenas um gatilho para se manifestarem e nos prenderem em ciclos repetitivos. O trabalho de crenças com o Theta Healing nos dá o poder de identificar e remover esses padrões limitantes, substituindo-os por crenças fortalecedoras. E isso acontece por meio da reprogramação com ondas Theta e pelos downloads direto da fonte criadora, que trazem novas perspectivas e habilidades para a vida. Para uma transformação profunda e duradoura, é essencial compreender a origem dessas crenças. No Theta Healing, nós trabalhamos com 4 níveis de crenças. O nível central, que são aquelas formadas na infância. O nível genético, herdado dos nossos ancestrais. O nível histórico, de vidas passadas e do inconsciente coletivo. E as crenças da alma, que vêm da essência do nosso ser. Quando nós trabalhamos nesses 4 níveis de crença, nós desbloqueamos a nossa mente para novas possibilidades de pensar, sentir e agir. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que errar faz parte do processo. E algo essencial para seguir em frente é transformar essas experiências do passado em aprendizado, ao invés de nos prender àquilo que não saiu como esperávamos. Quando nós enxergamos os erros como oportunidades de crescimento, nós tornamos a jornada muito mais leve e nos libertamos da culpa e do ressentimento, o que nos permite viver no presente, que é o único momento que nós realmente podemos agir. Então o problema nunca foi errar,
mas sim o medo de errar. E se eu tivesse continuado presa nesse medo, talvez eu nunca tivesse encontrado a minha verdadeira missão. Outra coisa que eu aprendi é que o excesso de pensamentos torna a decisão 10 vezes mais difícil do que ela realmente é. Então, ao invés de se paralisar pensando em todas as possibilidades, se pergunte: o que eu realmente posso fazer agora? Ou como eu posso aprender com essa experiência? E ao agir sem medo de errar, nós compreendemos que cada passo, certo ou não, faz parte do processo de evolução. E aceitar que você pode ajustar o caminho depois torna a vida mais leve. A vida não precisa ser uma linha reta, nem difícil. A facilidade ou a dificuldade é uma percepção e uma escolha. E hoje eu escolho para minha vida a leveza e a facilidade. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. E se você percebe que as suas crenças limitantes estão bloqueando a sua vida, agende uma sessão comigo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like e me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam também ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.